Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cleo com Amor ao Ponto. E hoje a gente traz mais um vídeo para vocês de uma tag. A realidade da nossa infância, tá? Contando um pouco da nossa infância, eu acredito que todas que vão participar têm uma história a contar. E aqui eu vou estar lendo das participantes que vai participar conosco dessa tag, tá bom? Fabi Bueno Soares Oliveira, Beatriz Matos, Rosiane Oficial, Cleo com Amor ao Ponto, que é o meu canal, Dicas da Ediene, Vem que tem variedades, Cantinho da Lê, Eu sou Lígia Mendes, Entre a Casa é Sua, Roça Jeito Simples em Viver e Amanda Salles. Essas são as meninas que vai participar conosco desse vídeo maravilhoso, tá bom, pessoal? E assim que vocês terminarem de assistir o meu vídeo, corre lá e vai assistir o vídeo das nossas amiguinhas, porque cada uma tem uma história linda para contar. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pessoal, e aqui eu vou estar respondendo, tá? Todas as perguntas, tá bom? E antes de iniciar aqui o nosso vídeo, eu vou deixar aqui um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo 119, no versículo 89, que diz assim: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao seu dispor. Peço que vocês meditem nesse versículo, tá, da palavra de Deus. E aqui a gente vai dar o início a nosso vídeo respondendo as perguntas, tá, gente? A primeira pergunta é: descreva sua casa de infância. Gente, eu fui criada numa casa simples. A nossa casa era cercada de barro, não sei se vocês conhecem. A nossa casa não tinha piso, era mesmo chão normal. Mas era uma casa simples. Nós somos 4 filhas e todos nós moramos ali naquela casa juntamente com nossos pais e nós éramos muito felizes. A simplicidade e a alegria reina nas nossas vidas, né? Porque a gente tem que conformar com o que a gente é. Então, a minha casa era uma casa bem simples mesmo, tapada de palha. E hoje já não é mais, hoje meu pai construiu uma casa, né? Mas antes era assim, como eu falei aqui pra vocês. E era tudo muito simples, a gente era muito feliz. E a gente continua sendo feliz, só que parece que naquela época a gente era mais feliz, porque a gente vivia na simplicidade e parece que a alegria invadia a vida da gente. Então, a minha casa que eu descrevo era assim, na nossa infância. A pergunta de número 2. Como era o seu quarto? Conte detalhes. Como nós era 4 irmãs, o nosso quarto era um só que era bem grande, tá? E lá tinha 2 camas de casal e uma de solteiro. E aí eu preferia dormir na cama de casal com a minha outra irmã, né? E as outras 2, uma dormia na cama de solteiro e a outra dormia na cama de casal. Elas gostavam de dormir separado, mas eu e a minha irmã, que é deficiente, a gente dormia junto. E o nosso quarto era bem simples também. Tinha um guarda-roupa bem simplesinho. E era assim o nosso quarto. E a gente era conformada com as coisas que a gente tinha, tá? O guarda-roupa era um só para nós 4. E nós sabia se conter com o que a gente tinha. A gente não brigava, nós era muito unida. Então é isso, o meu quarto, mais das minhas irmãs, era assim. Nosso quarto de infância era muito legal.
A terceira pergunta. Conte as dificuldades que teve na sua infância. A dificuldade que a gente teve na infância é porque a gente sempre ia para a escola era bastante longe, a gente ia a pé, não tinha hoje, não é como hoje, que hoje tem, né, os automóveis, né, para conduzir até a escola, e naquela época não tinha, a gente ia para a escola a pé. A nossa escola acho que eram 2 ou era 3 quilômetros de distância que a gente ia com uma turmazinha de colegas que moravam tudo perto, e a gente estudava à tarde e a gente se reunia para a escola. A nossa dificuldade era essa, e também para a gente ir para a cidade, a gente ia a pé para a estrada, para esperar o ônibus, né, pra gente poder ir pra rua. E quando voltava, da mesma forma. A gente voltava à tarde, chegava em casa, era às 6 horas da tarde. Pra ir fazer compra no mercado da mesma forma, ia todo mundo a pé. Porque na época não tinha carro, não tinha moto, nem bicicleta. Mas era todo mundo feliz, graças a Deus. A pergunta de número 4. Como era a cozinha da sua mãe? A cozinha da minha mãe era simples, pessoal. Tinha um fogão caipira, como hoje, até hoje tem, que a gente usa bastante. Tinha um armário. Tinha uma prateleira que ela usava bastante para colocar as vasilhas dela. Ela gostava muito. Eu acho que eu já até falei detalhes dessa prateleira em outro vídeo que eu fui colocar os pratos com mingau e eu era pequena. E eu fui pendurar no alto, né? E o prato virou e derramou mingau no meu rosto e queimou. Acho que eu já contei em outro vídeo aí pra vocês. E minha mãe tinha um fogão a gás de 4 bocas. E era simples, bem simples mesmo. Tinha um pote, na época não tinha energia também. E é isso. A gente sempre vivia na simplicidade, mas o amor reinava em nossas vidas. A pergunta de número 5. O que você fazia quando chegava da escola? Eu geralmente, quando eu chegava da escola, eu estudava à tarde, né? Antes de eu ir pra escola, eu ajudava minha mãe a fazer as coisas em casa, ajudava a fazer almoço, ajudava a cuidar das minhas irmãs que eram menor do que eu, porque eu sou a mais velha. Eu sempre ajudava minha mãe, né? Cuidar das coisas, ajudar ela a lavar louça, lavar roupa. E almoçava, tomava banho e ia pra escola. Quando eu chegava à tarde, eu ia ajudar ela a cuidar na janta, né? Às vezes, quando eu chegava, ela já tinha feito a janta, porque como era longe que a gente vinha da escola, e chegava em casa, ela já estava com a janta pronta. E muitas vezes também o professor ficava com dó da gente, porque a gente morava longe e ele soltava a gente mais cedo. Pra não chegar muito à noite em casa, porque era longe. E foi isso. Eu chegava da escola, eu ajudava minha mãe a fazer as coisas em casa. Janta, dar banho nas outras irmãs. A pergunta de número 6. Como foi a sua educação em casa por parte dos seus pais? Pessoal, a educação minha que eu tive em casa foi muito boa. Não tenho que reclamar, porque a educação que meus pais me deram, eu sigo o exemplo até hoje. Eu lembro que um dia eu fui para a escola e lá a borracha do coleguinha caiu no chão, a do piso da escola. E eu peguei a borracha e coloquei dentro da minha pasta e levei para casa. E é porque eu tinha o meu material. E quando eu cheguei em casa, que fomos fazer as atividades, a minha mãe viu a borracha e ela perguntou de quem era. E eu falei para ela que eu tinha achado. Aí ela foi falar com meu tio, né, que ele era professor na época. Perguntou para ele, ele falou assim: não vi ninguém comentando lá na escola, não. Quando foi no outro dia, eu fui pra escola e levei a borracha. E lá quando eu cheguei lá, o coleguinha viu eu com a borracha. Ele foi e falou que eu tinha pegado a borracha dele. Eu falei, não, tava no chão. Aí ele disse assim, por que você não me devolveu? Eu fiquei calada, né? Eu não queria entregar a borracha. Quando eu cheguei em casa, o meu tio foi e falou pra minha mãe que a borracha tinha caído no chão do coleguinha e eu tinha pego, eu não tinha devolvido. Eu peguei uma peia tão grande que serviu de exemplo, que até hoje eu lembro dessa peia que eu peguei. Essa foi a primeira e a última, porque nunca mais eu peguei nada do coleguinha.
Então a nossa educação foi muito boa mesmo. Meus pais sempre ensinaram o melhor pra gente. Respeitar os mais velhos, saber tratar as pessoas. Como até hoje eu sei muito bem tratar os mais velhos do que eu. E também ensinei para meus filhos, né? Meus filhos são uns meninos super educados. A pergunta de número 7. O que você diria para a sua criança? Não entendi bem essa pergunta, mas é o que eu diria para as minhas crianças, né? Que a gente viver uma vida muito simples, mas com muito amor e carinho. E que eu ensino para eles também, né? Que a vida não é só um mar de rosa, não é o luxo, nada disso. A vida tem momentos bons e tem momentos ruins. Então a gente tem que se conformar com o que a gente é, né? E pedir a Deus que um dia Ele muda a situação da vida financeira de cada um, que Deus possa abençoar e prosperar nossas vidas a cada dia. O que eu diria para as crianças de hoje é isso. Se a pergunta foi essa, que eu não entendi bem. A pergunta de número 8. Brincadeira de irmão, cite algumas. Nossa, eu mais as minhas irmãs brincavam bastante. A gente brincava de casinha. A gente brincava de arrumar a casa. A gente brincava de cuidar de uma da outra. Como eu era mais velha, minha mãe saía para trabalhar, que sempre ela saía de casa para trabalhar nas roças, juntamente com meu avô, para sempre dar uma vida melhor pra gente. Ela deixava eu em casa com as meninas e eu fingia ser mãe de cada uma delas e cuidava, né? Dava banho, penteava o cabelo, dava comida. E a diversão nossa era imensa. Era muito legal a brincadeira de antigamente. Hoje, as crianças de hoje não brincam mais. A gente brincava de casinha. Aí a gente pegava as vasilhas da minha mãe, levava pra nossa casinha, fazia comida. Era bem legal. A pergunta de número 9. Uma memória boa com seu pai. A memória boa que eu tenho do meu pai é que a gente tinha uma vida simples, como eu já falei pra vocês. A gente não tinha uma condição financeira bem legal, né? Mas sempre todas as comemorações que tinha, especialmente Dia das Mães, aniversário da minha mãe, ele ia pra rua no dia, né? Ou ele ia um dia antes e ele sempre comprava presente pra nós dar pra nossa mãe. Isso aí é uma coisa que eu recordo até hoje. Ele fazia isso todas as vezes que era Dia das Mães, porque a gente sempre comemorava. Dia das Mães, Dia do Professor, Dia do Índio. Toda comemoração que existia na escola a gente comemorava. E a minha professora, ela sempre armava uma canção pra me cantar, porque a cantora da escola era eu. Eu sempre cantava nas comemorações. E era isso, o que eu lembro do meu pai. Nem outras coisas, né? Mas a que mais me marcou, que me marca até hoje, foi essa. A pergunta de número 10. Uma memória boa com a sua mãe. Minha mãe, ela sempre agradava a gente em tudo. Toda comemoração que a gente tinha na escola, seja em que lugar fosse, ela sempre estava ali, com a roupa nova, calçado. Ela nunca deixou a gente ir para uma comemoração com roupa velha. Mesmo a roupa sendo de chita, porque naquela época o tecido era uma chita, não sei se vocês conhecem. Mas na época usava bastante um tecido chamado chita. E ela sempre comprava aquele tecido e mandava fazer as roupas pra gente. Outras vezes tinham uns festejos aqui na cidade próxima. Eles saíam de madrugada, na época da colheita do feijão, eles vendiam bastante feijão. E ela ajudava meu avô do começo até o fim. E meu avô pagava pra ela. E ela pegava aquele dinheiro, ia para os festejos cedo, mas o nosso familiar, que aqui a gente era uma comunidade. E saiu de madrugada para aquela cidade, tudo de pé,
Quando eram as 5 horas da tarde, 6 horas, eles chegavam. Aquelas bolsas cheias de roupa que eles compravam nos festejos para nós. Minha mãe foi, praticamente, a minha mãe foi mãe e pai para nós. Então, a memória boa que eu tenho dela são várias, várias lembranças. Mas essa é uma que marcou muito. Porque ela saía de madrugada a pé para comprar roupa para nós, para não deixar a gente vestir roupa rasgada, né? E nem remendada, que na época o povo usava bastante roupa remendada, ela nunca deixou a gente usar. Então, a minha mãe sofreu bastante pra dar uma vida melhor pra nós. E hoje agradeço muito a ela e agradeço também ao meu pai, né, por ele ter ajudado a criar nós até hoje, né? E hoje a gente tá, todo mundo casou, só tem minha irmã deficiente que mora com eles, né? Mas somos gratos pelos pais que temos. A 11. Descreva como você se vestia para ir à escola. Para ir à escola a gente tinha uniforme, né? E aí tinha dia que a gente não queria ir de uniforme, a mãe da gente brigava porque disse que não tinha roupa que dava, que ela não dava conta de comprar roupa todo dia a gente vestir para ir para a escola com roupa diferente. E aí os professores exigiram uniforme. A gente ia para a escola de uniforme e a gente era muito feliz com o uniforme que a gente tinha. E eu lembro até hoje que quando tinha a comemoração do dia 7 de setembro, a gente comemorava também. A gente tinha a blusa branca e a sainha rodada. A gente vestia e fazia aquela comemoração, desfile e tudo. Era muito legal. Hoje, as comemorações de hoje são totalmente diferentes, né, de antigamente. Antigamente eu achava mais legal e mais bonito. Então era assim que a gente se vestia pra escola, com uniforme. E tinha dia que a gente via um coleguinha com roupa diferente, a gente não queria vestir o uniforme pra ir pra escola. A gente queria ir com roupa normal. Mas minha mãe sempre, ela ficava batendo na tecla. Não, tem que vestir o uniforme, tem que vestir o uniforme. A gente sempre tinha 1, 2, 3 uniformes. Pra não ficar só num só. A 12. Lembre como eram seus materiais escolares? Lembro sim. Nossos materiais escolares, meus pais não compravam. A gente ganhava do governo. Vinha aquele monte de material, né? Eles distribuíam na escola, caderno, borracha, lápis. A única coisa que meu pai comprava pra nós era caneta, porque ele não doava caneta. Era a gente ganhava o lápis, a borracha, ganhava o caderno de caligrafia e os livros, né? E a gente era conformado. Hoje em dia, os filhos de hoje, se não for um caderno bem chique pra ir pra escola, não quer, né? E antigamente nós não tinha isso, não. A gente ganhava e a gente era conformado. A 13. Quão sapeca você era na infância? Não, muito não. Às vezes sim, às vezes não. A 14. Vocês tinham TV, computador, alguma forma de entretenimento? Também não. Na nossa época não tinha nada disso. Nem energia tinha na época. A pergunta de número 15. Algo que nunca disse para seus pais. Algo que eu nunca disse para os meus pais, que hoje eu vejo muitos filhos falar para os pais, é mandar os pais criar vergonha, chamar o pai de sem vergonha ou a mãe de sem vergonha. Nós nunca dissemos isso para nossos pais. Nós respeitávamos nossos pais como respeito até hoje. E assim como nós respeitamos nossos pais, também respeita as outras pessoas idosas, pessoas amigas. A gente tem aquele respeito por cada um. Algo que nunca disse para seus pais quando era criança, o que você diria se pudesse voltar no tempo? Como eu falei pra vocês, né, que a gente nunca desrespeitou nossos pais em momento algum, falando palavrão, nem nada. E outra coisa também, a gente nunca teve aquele afeto assim de dizer assim, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Se o tempo mudasse, hoje eu diria pra cada um deles. Como hoje eu já falo, né? Mas no nosso tempo não tinha isso. A gente
respeitava eles de uma forma assim que eles entendiam que a gente respeitava eles como a gente foi ensinada, né? E hoje, o que eu diria para meus pais é que se voltasse o tempo de infância, eu começaria tudo novamente e que algumas coisas eu mudaria. O nosso afeto, o nosso amor por cada um deles. Eu tenho certeza que mudaria bastante, né? A 16, deixa um conselho para as crianças e adolescentes de hoje. O conselho que eu deixo para as crianças e adolescentes de hoje é o seguinte: é que vocês amem os pais de vocês, dê o carinho que eles necessitam e abrace os seus irmãos, ama os seus irmãos, porque hoje a gente tem eles, né? A gente não sabe amanhã, porque o dia da manhã não nos pertence. Então, os adolescentes de hoje, que vocês mudem as atitudes de cada um de vocês, com seus pais, com os familiares, com os amigos, mude de vida, tenha mais afeto, mais carinho, mais respeito pelas pessoas idosas, pelas pessoas amigas, porque hoje o respeito ele cabe em qualquer lugar, né? O respeito ele cabe em qualquer lugar, então hoje eu vejo muitos adolescentes, eles não têm respeito pelos pais, né, nem pelos irmãos. Tratam os pais como se eles fossem um lixo, como se eles fossem uma pessoa qualquer. E não é assim. Os nossos pais, por mais difícil que eles passaram a vida, a infância, hoje eles só querem dar o melhor para nós, né? E hoje eu já digo isso para os adolescentes, já digo isso para os meus filhos, para os meus netos, que vamos mudar as atitudes, o jeito de viver. Se você nunca disse um te amo pro teu pai ou pra tua mãe, diga hoje, abrace ele, beija, abrace sua mãe, beija e fale que ama, porque é como diz a palavra de Deus, né? Que o tempo está próximo, o reino de Deus está cada vez mais próximo, e a gente não sabe a que hora, né, que Jesus voltará para arrebatar os seus escolhidos. E aqueles que fizeram boas obras têm algo a receber do Senhor, né? Então vamos dar o respeito que nossos pais necessitam, nossos irmãos, nossos amigos. Vamos viver uma vida de verdade, não vida de mentira. E é isso que eu tenho para dizer para os adolescentes de hoje. Respeita seus pais, porque é muito triste a gente ver um adolescente desrespeitando os próprios pais. Os pais falam uma coisa, eles cobrem em cima e fala isso e fala aquilo para os pais, não respeita seus pais. E eles deram a vida para você, para mim. A vida que eles, conforme a condição de cada um deles, né, tem para nos oferecer. Então, vamos se conscientizar e lembrar que nossos pais, eles são pessoas que te trouxe ao mundo, mas não para que você fosse escravizar eles, mas sim dar o amor que eles necessitam, porque eles sofreram bastante para nos colocar no mundo, eles sofreram bastante para dar a vida que a gente quer, para dar o estudo, dar roupa, calçado, comida, uma vida digna, né? Então é isso que eu tenho para dizer para os adolescentes. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês curtem, comenta, compartilha, deixa seu like, acione o sininho de notificações. Só assim você não vai perder nenhum conteúdo que a gente colocar aqui no canal, tá bom? E
Terminando aqui, mais uma vez eu peço a vocês, terminando de assistir o meu vídeo, vai lá assistir o vídeo das nossas amiguinhas, porque cada uma vai fazer do seu jeito, né? Então, eu vou deixar aqui mais um versículo da palavra de Deus que diz assim, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda obra, boa obra, tá? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, tchau, meus amores.